Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa noite, Pai Renato, boa noite, Tavares, boa noite a todos os irmãos aí da Estação da Luz, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vladimir, meu irmão, boa noite, Tavares, boa noite, nossas irmãs, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar conversando hoje aqui, né? 100 programas, não é isso, Vlad? Que beleza. Completando 100 programas no dia de hoje, olha. É um prazer, sabe? Nós, há 100 programas atrás, eu falei, Blá, vamos fazer um programa sobre Umbanda, que uma rádio espírita convidou, aí ele me perguntou, quantas? Não é um dia só. Olha, você tá maluco, Renato? Tá doido esse programa? Um dia só, cara. É um dia rápido. Blá estava no Canadá e eu aqui no Brasil. Eu falei, não, Blá, é um dia só. Mas o horário, fuso horário, eu falei, não, meu irmão, um dia. E aí, graças a Deus, estamos 100 dias. Boa noite. Então, eu quero aqui parabenizar pelos 100 programas. Eu quero falar para vocês que ainda resta mais 4 programas para fazer 2 anos, né? Porque como cada ano tem 52 semanas, né? Então, seriam quando fizer o programa 104, a gente estará aqui na rádio há 2 anos, né? Mas, lógico, 100 é uma data redonda, é uma coisa, né? 100 mil, então isso é muito importante. Parabéns pela persistência, pelo grande trabalho, pelo trabalho extremamente fraternal que vocês fazem em divulgar a doutrina, né, da Umbanda e todas as suas possibilidades. Isso nos enche de muita alegria. E muitos espíritas, né, têm comentado conosco, né, que têm gostado muito do programa, enquanto o pessoal está assistindo aí e está gostando demais também do programa das meninas lá da quarta-feira, né? Quarta-feira. Também está muito bom. Então, a gente agradece essa possibilidade de vocês trazerem aqui para brilhantar, né? Essa que é a única, e aí a gente pode falar de boca cheia, se você não falar, eu falo, que é a única doutrina extremamente brasileira, carioca, da gema, ainda mais. Pense! Isso mesmo. Nós é que temos que agradecer você também, Tavares, não só porque nos deu essa oportunidade de estarmos aqui falando, se não fosse Tavares, a gente não tinha fazer programa nenhum. Né? A tolerância dele com a gente, né? Com certeza. E abriu as portas aí para a gente. Agora nós temos mais o Denison e a Dirce fazendo programa na quarta-feira também. E com certeza vão ter muito mais gente chegando. E assim, esse programa, o canal que é a Estação da Luz, que traz tanta gente boa, tantos programas, né, com as pessoas trazendo informação espiritual, conforto, né? Isso é muito maravilhoso. Então, meu amigo, a gente quer, com certeza, todos que têm programa aqui agradecem muito você pela oportunidade e pelo esforço. Fernando César, dando uma boa noite, parabéns pelos... Boa noite, Fernando, grande abraço, meu amigo. No sábado ele estava lá na gira, lá com a gente. Beijo no seu coração, meu irmão, obrigado pela sua participação aí.
bandista também, desde criança. A gente veio conversando no dia da cachoeira lá, que a gente foi fazer o batizado, eu dei uma carona para o Fernando, e ele veio contando a história dele lá. Rapaz, esse cara a gente tem que trazer qualquer hora dessa aqui para contar as histórias dele e falar nisso. Fernando, eu vou falar contigo aí para tu vir aqui contar as tuas histórias, meu amigo. Porque as histórias do Fernando de criança aí, rapaz, dá um livro, hein, Renato? Vai ter a certeza disso. Vou trazer ele para contar a história dele. Aliás, no sábado eu dei uma carona para um amigo seu, só que eu esqueci o nome dele, rapaz. Era ele? O Selmo. É o Selmo, eu sei. Eles moram em Vargem Grande, né? Isso mesmo. Vargem Pequena. Eu, assim, muita gente boa, família muito querida. Eu dei carona para eles. Muito simpático. É isso aí. Então vamos lá. Vamos iniciar. Só lembrando que o tema dessa semana, né? O nosso programa, para quem vai assistir a primeira vez, é o programa É Umbanda que nós praticamos. O nome e o título do programa. A gente só vem aqui falar sobre aquilo que nós, da Umbanda, que nós praticamos, que nós entendemos. E é óbvio que a Umbanda, a gente sempre repete isso aqui, a Umbanda tem muitas vertentes e nós respeitamos todas as formas de Umbanda que existem, né? E cada um é que pode responder pela sua Umbanda. Então, a gente está aqui humildemente, simplesmente conversando com vocês com a nossa visão, né? E o tema dessa semana que a gente está começando é a Umbanda como processo de transformação pessoal. Então, a gente vai tentar desenvolver esse tema junto com vocês aí. Pai Renato? Eu acho que esse tema vai ser muito legal, né? Muito importante para os irmãos e irmãs que estão chegando, e mesmo os que já estão por aí. A gente tem bastante, eu tenho dificuldade, imagino que o Vlad tenha, né? Todos nós temos dificuldade dessa transformação, né? Que é muito complexa. Não é uma coisa simples, né? É bem complexa. Vamos, então, hoje fazer a nossa prece. É uma prece de agradecimento, né? Por essa pausa, e se Deus permitir que seja definitiva entre a guerra do Irã e Israel, né? Que possa ser parado isso e que também se estenda lá para o restante, né? Israel suspenda toda com a Palestina, né? Toda essa guerra, e seja também da Rússia com a Ucrânia. Deus, poderia ser tão bom, né? Se assim fosse permitido, que todas as guerras acabassem, todas as invejas, tudo que é do outro, cada um esquecesse o que é do outro e vivesse o que é seu somente. Seria tão bom, meu Pai. Então, eu agradeço, meu Pai, por essa trégua que foi dada e que seja uma trégua contínua, que possa as famílias retornarem para os seus lares, reformar suas casas, né? Que tenham todas possibilidade de reformar suas casas, retornarem às suas vidas, crianças nas escolas, os idosos se tratando em hospitais novamente, né? Dar continuidade à vida, né? Que nós viemos aqui lembrando que Deus nos ensinou para sermos felizes. Então, é isso, buscar a felicidade em cada momento. Então, meu Pai, agradeço a você, agradeço a Jesus, agradeço Mãe Maria, José, agradeço todos os orixás de Umbanda, toda a espiritualidade e todas as religiões que têm como Deus seu grande mestre, seu grande líder, criador de tudo, né? Então, sejamos todos dessa forma, né? Agradecido por estarmos aqui nesse planeta através de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, Pai Renato, vamos iniciar aí com as perguntas que nos foram enviadas, né? Isso. Agradecendo a todos que enviaram essas perguntas. Tem pergunta da semana passada, porque o programa foi reprisado, né? O programa da semana anterior. A gente não fez o programa ao vivo. E temos perguntas também dessa semana. Então, juntamos as duas aí, vamos dar uma intercalada. Bom, Pai Renato. Vou falar a número 1 primeira, tá, Vlad? Uhum. Conceição de Maria, Dona Carlota, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Sul. Berço de muita Umbanda, graças a Deus, né? Existe preces
e ou orações na Umbanda. Quais são elas? Pode citar. Olha, irmã Conceição de Maria. Não é isso o nome dela? Conceição de Maria. Conceição de Maria. Então, existem muitas preces, né? Você pode até consultar aí no Google, né? Você vai ver muitas preces. Eu gosto muito de 3, então vou mencionar 3, lá depois com certeza falará outros pensamentos dele. Eu gosto muito da prece de Cáritas, muito importante para mim. São as preces que falam muito comigo, né? E São Francisco de Assis, né? Que é uma coisa linda, principalmente cantada, né? A gente canta muito essa prece, né? Em vários centros de Umbanda. E a terceira, que eu poderia citar uma quantidade grande, Pegadas na Areia. Quando Jesus, então, está caminhando com o filho na praia, né? Na areia, e ele, então, eles dois vêm conversando e vai ficando as marcas, né? Os quatro marcas na areia. E aí o filho fala para Jesus: meu pai, na hora que eu mais precisei, só tinha no chão 2 pegadas. E Jesus então responde para ele: meu filho, porque nessa hora eu estava carregando você no colo. Então, isso para mim é tudo de importante na minha vida, porque sempre recorro a ele, né? Quando estou nos meus momentos de aflições, nos meus momentos de indecisão. Então, cada um de nós, todos, possamos ter a oportunidade de ser carregado no colo por nosso Jesus. Tá? Agora, eu queria falar outra coisa. A oração, a prece, está no nosso coração. Então, não precisa ser nada lido, nada feito por ninguém. Faça você mesmo. Faça sua prece. Converse com seus guias, com os espíritos de luz que você conhece, né? Se você não tem mais pai, não tem mãe, ou irmão, ou tio, ou um amigo, evoque ele, peça ajuda, converse com ele. Tenho certeza plena que ele sempre estará à disposição para te ouvir e te amparar. E talvez levar você no colo também, como Jesus o fez. Então, não precisa se preocupar. Se você não tem um livro para ler, se não tem um Google para consultar, qualquer um que não tenha um Google, não tenha um livro, tem o seu coração. Faça a sua prece. Converse com o seu eu. E assim você será feliz. Só isso, Vlá. Completa aí, por favor. Conceição de Maria. Eu tenho parentes em Cruz Alta. Você é de Santa Cruz do Sul. Mas tem parentes em Cruz Alta. Minha tia era de lá. Bom, o Renato falou, resumiu bastante aí. É exatamente isso mesmo. A gente, novamente, né, a gente fala sempre dos lugares que a gente... Eu já trabalhei em 400, Renato já rodou bastante, conhece muito mais do que eu. Mas, assim, nos 400 que eu trabalhei, contando com o atual, as preces eram todas da mesma forma, como o Renato acabou de falar, né? Existe a prece que a gente faz, ou que o dirigente faz, ou que alguém que vai estar dirigindo os trabalhos naquele dia faz, que é uma prece pessoal, que é como o Renato falou, que vem do coração. Então, você é que faz aquela prece de abertura. A prece de abertura no Tujão é feita dessa forma, né? Normalmente, a gente tem uma palestra antes, então o palestrante, antes de abrir a palestra, ele faz uma prece. Então, quem for o palestrante, a gente pede para fazer uma prece. A gente faz uma prece de agradecimento, né? A Deus, a Jesus, aos nossos orixás, enfim, da forma como a pessoa quer. Existem as preces feitas, que, como o Renato falou, que as que mais eu conheço, Renato, também são elas. A de Cáritas, num dos centros que eu trabalhava,
que é o da Dione e do Luciano, que é ali no Tem Luz, no Meier, próximo do Meier, uma das preces de abertura era de Caritas. Era feito todos, faziam a prece de Caritas, né? Existe também, obviamente, uma prece que é muito comum, que é a música, mas na realidade acaba sendo uma prece que é de São Francisco de Assis, que a gente gosta muito também. Um Pai Nosso, uma Ave Maria. Então, ou seja, aquilo que normalmente a gente está acostumado por causa do catolicismo se repete, né, em muitas casas de Umbanda. Agora, tem casas de Umbanda que, de repente, não faz esse tipo de prece. Eu não conheço, ainda não fui, mas como nós temos muitas Umbandas, possivelmente existe Umbanda que tem até alguma prece em Yorubá, que é uma língua africana, né, por exemplo. Enfim, tá? Então, é basicamente isso que o Renato falou, o Conceição. E o mais importante é realmente a gente fazer a prece com o coração. Tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta. Soninha, boa noite. Ela aí. Nossa querida Soninha. Está conosco. Chegou cedo a Soninha hoje, hein? Não dá nem para puxar a orelha dela. Hoje ela entrou no ar cedo. Hoje ela lembrou. Soninha é uma cambona. Eu sempre cito, é um cambono muito antigo e hoje ele está muito doente, né? Tem mais idade do que eu, bem mais idade. Ele era 33 anos cambono da mesma pessoa. Eu acho que é um recorde, né? Mas Soninha, não vou perguntar quantos anos ela tem de cambona, mas deve ter bastante tempo, né? Mas não vou fazer essa indelicadeza de perguntar, mas trabalhando há 10 anos, né? Uma antiga conosco, né? Então, a gente só tem que tirar o chapéu para ela e dizer que ela é realmente uma pessoa verdadeira, fala o que pensa, sem se preocupar em estar agradando ou não. Isso é uma virtude, né? Isso é muito importante, as pessoas expressarem os seus sentimentos, sem nenhum milímetro. Falo o pensamento e pronto. Goste você ou não. Perfeito. Isso realmente é uma virtude, eu acho, né? Porque, na realidade, a gente conhece a pessoa que... A gente confia e conhece a pessoa que está falando conosco. O pior são aquelas pessoas que ficam rindo para você, batendo nas tuas costas, e, na primeira oportunidade, né, tá te traindo, joga piada. Então, vamos lá. A próxima pergunta que eu vou ler é a número 7, Renato. Eu achei bem interessante. Foi a nossa irmã Amélia Figueiredo, Cidade Alta, Natal, Rio Grande do Norte. Aí do Natal, da cidade do... Tavares, né? Tava final de semana, passeando. É isso aí, tá aproveitando a vida, tá certo. Então, a pergunta dela é a seguinte: já que cada um faça a Umbanda do seu jeito e maneira, faz a Umbanda do seu jeito e maneira, como pode haver um estado de transformação real, se falta unidade de princípios umbandistas? Eu achei essa pergunta dela muito interessante. Muito. Né? Profunda. Muito profunda. Parabéns. Porque, na realidade, como a gente está sempre falando aqui, realmente não tem uma unidade, né? Nós temos várias vertentes da Umbanda. E como é que pode haver, então, como a gente colocou, né, a Umbanda como instrumento de transformação pessoal? Aí, Amélia, deixa eu explicar. A gente, quando fala aqui, até porque, como a gente sempre repete, né, o nome do nosso programa é Umbanda que nós praticamos, né? E quando o Renato sugeriu esse tema de transformação, e eu falei, pô, interessante, vamos trabalhar isso sim. Porque, na realidade, eu acho assim, na Umbanda que nós praticamos, na Umbanda que eu pertenço, em todas as casas pelas quais eu passei, uma coisa... E quando eu conheci a Umbanda, eu conheci numa casa que já tinha esses princípios, né? E era o estudo, porque a Umbanda eu conheci numa casa que é uma casa de Ramatiz. E o Ramatiz é um espírito que já escreveu muitos livros através de alguns médiuns, o mais conhecido é Hercílio Mais, e prega-se exatamente o estudo, o conhecimento. E o conhecimento é uma das formas, o estudo, você estudar a espiritualidade, você estudar o Evangelho, conhecer as mensagens, ir mais a fundo
em qualquer tipo de conhecimento, é libertador para você, né? Para qualquer pessoa. Então, assim, é claro que tem gente que é muito inteligente e tem a mente ainda um pouco embotada, mas quando você se permite, por exemplo, estudar mais profundamente a espiritualidade, isso vai te mostrando uma outra realidade, que até aquele momento, de repente, você não sabia e não conhecia. Então, a Umbanda que eu sempre procurei, quando eu saí de uma casa, e a gente ajudou a fundar outra, inclusive o Renato, a Soninha estão aqui, que é a casa que nós trabalhamos atualmente, a gente, quando pensou em abrir uma casa, a gente pensou exatamente com isso, uma casa que tem estudo, uma casa que priorize o conhecimento, uma casa de Umbanda, um templo de Umbanda, mas que tem estudo. E por quê? Porque é através disso que nós conseguimos olhar os nossos, digamos assim, as nossas sombras, os nossos defeitos, aqueles hábitos que a gente já tinha há bastante tempo, que a gente carrega conosco, mas começa a olhar de uma outra forma e entender o que nós precisamos mudar para poder evoluir, para poder se tornar uma pessoa melhor. Porque muitas vezes você quer se tornar uma pessoa melhor. Você é uma pessoa impaciente, uma pessoa nervosa, né? Enfim, que muitas vezes, mesmo sem muita intenção, mas pratica algum ato que você depois olha e fala assim, cara, eu não deveria ter falado isso para determinada pessoa, até mesmo com familiares, aquilo te incomoda, mas você não sabe como mudar. E através desse estudo, através desse conhecimento, você consegue isso. E a Umbanda que nós frequentamos, que eu sempre frequentei, sempre teve, em todas as casas que eu passei, o estudo era obrigatório. Para quê? Para que nós possamos ser médios mais esclarecidos, para que nós possamos trabalhar com as nossas entidades e ter também capacidade mental e de conhecimento para que as entidades que trabalham conosco, os caboclos, Exus, eles consigam acessar isso em nós, o conhecimento, e transmitir, porque é uma parceria, a gente sempre fala isso aqui, a mediunidade é uma parceria hoje em dia. Eu estou ali, né, semiconsciente, junto com uma entidade, mas eu estou pensando também. Então, somos dois ali. Eu estou falando, ela está atuando através do meu mental e me fazendo falar. E tudo aquilo que é falado para as pessoas que vão lá ter uma consulta com o caboclo, com o Exu, com o Preto Velho, enfim, com qualquer entidade, as entidades, os espíritos que são mais evoluídos do que nós, vão passar sempre uma lição para aquelas pessoas para que elas possam olhar os erros dela e tentar se transformar. Então, na realidade, isso é uma transformação pessoal, né? Você buscar conhecimento, você automaticamente vai mudar muita coisa na sua vida. E aconteceu, e eu estou falando isso porque aconteceu isso comigo. Depois que eu entrei para essa casa, essa primeira casa, quando eu comecei a aprender, a estudar, muita coisa modificou na minha vida. A minha postura se modificou. É claro que a gente não vai mudar tudo que nós somos de uma hora para outra. É um tempo, é a prática. Às vezes demora anos e anos e anos e até outras vidas. Mas a gente tem que começar a fazer isso em algum momento. Então, a Umbanda que nós praticamos, ela tem isso. Ah, mas e as outras Umbandas? As outras formas de Umbanda, se não tem unicidade? Aí é outra história. Eu acho que a religião, toda religião, ela tem que fazer você olhar para dentro de você. Ela tem que, de alguma forma, mexer com você, ajudar você a ter uma certa disciplina na tua vida, para que, através dessa disciplina, você consiga criar hábitos melhores. Agora, é claro que existem em todos os lugares aquelas, digamos assim, aqueles centros que não primam muito por essa parte. Eu não posso falar em nome dos outros centros. Eu sei que a Umbanda, como todo, é uma religião muito boa. É uma religião que veio exatamente para nos fazer evoluir. Agora, eu não posso responder, nem eu, nem Renato, nem ninguém, por outras Umbandas, porque tem inúmeros tipos de Umbanda, né? Se todas pregam por isso, pela transformação pessoal, etc., a gente não sabe, né? Mas o que eu sei é que a maioria das Umbandas, inclusive, mesmo aquelas que eu não participei como médium, não fiquei algum tempo na casa, mas que eu fui e conheci,
essas casas têm, sim, pregado o conhecimento, o estudo e, acima de tudo, a transformação pessoal. Então, o médium, para pertencer à Umbanda, ele tem que ter um comportamento adequado, ele tem que aprender a desenvolver a sua fé, respeitar as entidades e respeitar também os irmãos que estão em volta. Então, isso é sempre uma educação, é uma transformação. Então, é dessa forma que eu entendo, né? Enfim, que a Umbanda ela é um instrumento, sim, de transformação pessoal, porque para mim foi. E se não tivesse sido, com certeza eu não seria Umbanda. Se eu tivesse chegado aqui e ela, depois de alguns anos, não tivesse me acrescentado nada, eu não seria umbandista hoje em dia. Tá bom? Renato, quer complementar? Olha, deixa eu falar uma coisa para nossa irmã Amélia. Amélia, até eu me sinto um pouco culpado, porque sempre nós falamos nas umbandas, né? Mas eu queria registrar para você, querida, até o motivo, quando eu falei, vamos falar de transformação, aí ele falou evolução, eu falei, não, Vlá, antes da evolução vem a transformação, eu tenho que me transformar para depois evoluir. Eu não posso evoluir para depois me transformar. Aí, então tá bom, então vamos manter a transformação. Mas quando a gente fala umbandas, mas eu diria a você, e logicamente, né, cada um de nós temos um coração e uma mente, né, que às vezes a mente mente, mas o coração é verdadeiro sempre, né? Eu ao longo dos meus anos, eu andei não trabalhei, nunca trabalhei num centro assim, mas visitei, porque sempre onde eu vou em algum lugar, se eu tenho tempo, primeira pergunta que eu faço, tem um centro de Umbanda aqui por perto? Eu adoro visitar, adoro ver, olhar, eu gosto mesmo. Não é trabalhar, é visitar. Eu acho que esse intercâmbio é necessário. E visitei alguns locais, né, no interior, onde a literatura de Kardec, né, essa filosofia, né, que Kardec trouxe, né, que não é uma religião, é uma filosofia, né, ele não chega lá, não chega. Você imagina se no interior lá da Amazonas, lá no meio da selva, né, essas tribos indígenas, infelizmente ainda não estamos lá ainda, né? Mas o princípio básico, eu, Renato, entendo que as casas tenham, todas elas, que é o amor. E o amor não está escrito em papel nenhum. O amor você leva. E eu digo sempre para os meus filhos, eu tenho 3 filhos homens. Meu filho, seja sempre honesto. Você procure nunca precisar atravessar para o outro lado da calçada quando alguém estiver vindo em sentido contrário seu. Se você não precisar atravessar a calçada, é porque você é uma pessoa honesta e séria. Então, eu diria, os princípios básicos da Umbanda, dentro de cada casa, elas, na maioria dos lugares por onde eu passei, por onde eu visitei, umbandas, conforme nós falamos, né, com S, mas o princípio básico do amor, da caridade, de prestar, né, a ajuda. Nós temos um irmão que até trabalhou conosco, ele tinha uma vozinha, e bem senhorinha, até me convidou para trabalhar com ela lá, mas ela já estava bem no finalzinho. E eu sou muito avesso a dinheiro, sabe? A dinheiro, cobrar. Isso é uma coisa que eu tenho até que trabalhar. Uma das muitas coisas que eu tenho que trabalhar é o dinheiro. Ontem mesmo eu estava num trabalho que eu faço aos domingos e a pessoa, um amigo meu, muito antigo, de um centro muito famoso em Botafogo, que eu não vou dizer o nome nem por pressão, nem por morte, e ele foi lá para vender um curso. Eu levantei e falei, meu irmão, eu amo você, mas eu não vou ouvir sua palestra, não. Porque essa palestra custa 250 prata, estou fora. Não aceito dinheiro. E aí, quando eu cheguei lá na casa dessa vovozinha, a primeira vez que eu fui lá, tinha feito um copo ou uma taça cheia de dinheirinho lá dentro. Eu falei assim, que é isso, meu Deus?
Aí conversei com ela, que era uma consulta, logicamente, e ela, o meu irmão falou assim, meu irmão de religião, né? Tem que deixar um dinheirinho aí, Renato. Tá bom, pô. Eu olhei lá, mais ou menos o tipo de dinheiro que era, 10, não lembro se era 10 ou 5 reais, eu, pimba, botei lá. Acabou, fui embora, e depois eu chamei, meu irmão, para que esse dinheiro? Ela cobra? Não, Renato, isso aí era para ela dar para os pobres. Quando o cara vem aqui, que começa, não tem dinheiro para o feijão, para o arroz, não sei o quê, ela mete a mão nesse dinheiro e dá. Falei, porra, essa é a caridade. Essa é a verdadeira caridade. Tira dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood. Olha, eu fiquei tão emocionado com a velhinha. Que sabedoria. Ela pede o dinheirinho, você dá. Cabreiro, né? Pô, tá cobrando. Aí, igual cigana, lê minha mão, cobra, né? Aí, mas não, aquele dinheirinho ficava ali, para quando chegava o humildezinho, ela, pimba, pegava o dinheirinho e dava para o humilde. Olha que lindeza. Então, ela, lógico que nunca leu Kardec, não tinha nenhuma formação, não tinha cultura, mas ela tinha a Umbanda no coração dela. Sabedoria, né? Isso. Você conheceu, né? Eu não queria dizer. Mas olha, que alma! Logo depois ela veio falecer, porque ela já tinha bastante idade, né? E o centro dela devia ter 1 por 1, assim, o tamanho do centro todo era 1 por 1. Não tinha nem como você falar um segredo com ela, porque todo mundo ouvia. E uma coisa linda. Com certeza ela está lá em cima trabalhando, né? E muito, né? Muito, trabalhando e muito. Mas... É a avó do nosso amigo? Isso. Então, o que eu quero dizer é que, independente, e olha, eu sou fã de carteirinha de Kardec. Sábados eu vou lá de manhã no centro onde minha esposa trabalha e frequento, assisto palestra, faço evangelização em casa, faço cursos lá. Eles sabem que eu sou macumbeiro, me tratam super bem, eu gosto muito deles, sou amigo de todos, vou viajar agora com um grupo em setembro, para eles vão fazer palestra junto com minha mulher em vários países, e eu vou junto. E eu sento lá para ouvir a palestra, quer dizer, ao invés de eu estar passeando, eu estou ouvindo palestras em euro. Podia ouvir aqui pertinho em reais, mas porque qualquer lugar, e não é por vaidade que eu estou falando, não, porque qualquer lugar que você estiver ouvindo, alguém que possa lhe ensinar alguma coisa, alguém que possa lhe exemplificar, é importante. Então, eu diria a você, minha irmã, a raiz da Umbanda é uma só. Agora, como qualquer religião, tem os avessos, né? Mas toda a casa de Umbanda, graças a Deus que eu pisei, eu vi muito amor. Muito amor. Às vezes, alguns erros. Aí você vai se adaptando, porque nós temos o livre-arbítrio. Se você não está satisfeito com alguma coisa, você não pode querer mudar as pessoas. Você tem que aprender, e eu também estou aprendendo isso. Se você não está se adaptando a alguma coisa, saia. Hoje eu escrevi para esse irmão que está aí na frente de vocês, remar contra a maré é muito difícil. E depois escrevi embaixo. E cansa. Então, se você, meu irmão, estiver em algum lugar remando contra a maré, seja em qualquer coisa, no seu trabalho, na sua vida a dois, qualquer coisa, se isso está lhe sacrificando, procura remar a favor da maré. Se transforma para evoluir, busca uma coisa melhor. Então, minha querida, eu, Renato, acho, depois de andar muitos anos na Umbanda, que a raiz é preservada. Graças a Deus. Agora, cada um, né, até pelo se falar, não tem uma Bíblia, não tem um livro, não tem uma regra pré-estabelecida, né? E muita gente fez as suas umbandas. E alguns erraram no nosso pensamento, de passar a cobrar, de fazer várias coisas.
né? Como eu dei o exemplo, que eu levantei e falei, não vou pagar 250 pratos para ouvir isso, né? Porque está lá, Jesus fala, Kardec está lá, fala o tempo todo, né? Você tem que dar da forma que você recebeu, de graça. Então, quando o cara está cobrando, eu te garanto que ele não leu nenhuma obra de Kardec. Se leu, está me enganando. Então, antes de você ler, tem que viver isso. E mais difícil é viver do que ler. Beleza. Desculpa aí. Aqui o Fernando mandou aqui, olha, a Umbanda transforma vidas através do amor e do conhecimento. É exatamente isso, Fernando. E se não transformar a vida de alguém, eu acho que não é religião. A religião, qualquer religião, ela tem que transformar você em uma pessoa melhor. Isso. Se não estiver transformando, tem alguma coisa errada. Ou com você, ou com a pessoa, ou com a religião. Isso. A Ana Oliveira, boa noite, meus irmãos em Cristo. Boa noite, Ana. Muito obrigado pela sua presença aqui, por estar conosco. E ela escreveu assim, eu sou kardecista, mas gosto de ouvir e aprender com vocês. Puxa, Ana, obrigado. Intercâmbio, né? Entre a Umbanda. Exatamente. E assim, só para lembrar, assim, lá no centro que a gente trabalha, a gente estuda o livro dos médios do Kardec, que é o estudo obrigatório da casa. Então, assim, eu continuo sendo um kardecista, porque eu leio as obras do Kardec, só não sou um kardecista, nem eu, nem o Renato, assim, digamos assim, de carteirinha, né? Sou só kardecista. Eu acho isso importante, você está aqui, porque tem muito espírita, né, kardecista que não admite nem ouvir nada a respeito de outras religiões, principalmente se for Umbanda, né, tem um certo preconceito. Alguns, poucos, né? Porque quem realmente entende a obra do Kardec não cria preconceito com nada, porque Kardec, se tivesse hoje em dia, com certeza, deve estar vivendo aí em algum corpo, mas, enfim, ele não jamais ele iria ser uma pessoa preconceituosa. O Kardec era um buscador, ele era um cientista, ele pesquisava, de repente ele teria ido em vários centros de Umbanda para descobrir que manifestação de espírito era aquela que ele não conhecia, né? E tem muita gente que nem se dá o trabalho de ir num centro de Umbanda e critica, né? Então é muito legal você estar aqui nos ouvindo, como eu também frequento centro espírita, eu moro aqui em São Pedro da Aldeia, me trato no centro espírita do Leon Denis, por exemplo, né? E eu indiquei, né? Vai lá. Foi o Renato e a Sueli, mãe Sueli, que é kardecista também, palestrante espírita do Leon Denis aqui no Rio de Janeiro, que me indicou, Vladimir, vai lá tomar um passe, que eu estava com problema de saúde, vai lá tomar um passe. E estou fazendo tratamento lá. Então, para mim, não tem fronteira. Conhecimento, ele vem de qualquer lugar. E se eu for receber uma oração de um evangélico, uma benção de um padre, não interessa, um pai de santo do candomblé, se for de coração, eu vou aceitar, porque eu sei que ali tem a fé, ali tem Deus. Então, isso aqui é o mais importante. Muito obrigado aí pela tua presença aqui e esteja sempre aqui conosco. Vai ser um prazer. Renato? Olha, só como... e esse é o nosso intuito do nosso programa, né, de nós estarmos sempre falando das nossas experiências. Nesse centro que minha esposa trabalha, é um centro muito grande mesmo. E eu converso com todo mundo, né? E eu escuto, para minha surpresa, realmente, que eu nunca tive tão envolvido nos centros por onde Sueli andou. Esse sim, porque começamos a ficar amigos, né, de várias pessoas, viajar juntos, já é o 3º ano que a gente viaja juntos, então você acaba tendo mais afinidade, né? E vai em festa, só tem kardecista, essas coisas todas. E você começa a conversa. E olha, minha gente, para nossa irmã Ana Oliveira, né? Eu converso com muita gente e a conversa vai andando, daqui a pouco fala assim, você sabe, eu já tive na Umbanda, mas muita gente, eu fico muito feliz de ver que aquele começou na Umbanda. Eu encaro isso como uma coisa muito boa, porque ele agrega, né, a Umbanda ao kardecismo, que, na verdade, nós estamos fazendo o inverso, né? Nós estamos na Umbanda conhecendo o kardecista. Eles da Umbanda
foro para o kardecista, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu queria registrar isso, que eu tenho visto muita gente. Eu fico realmente surpreso. Eu conheço uma pessoa dentro desse centro do alto nível, né? De um grande mestre lá dentro, e que aí, conversando com ele, a conversa também começou assim: Renato, eu comecei na Umbanda. Falei, caramba, até esse cara que é um papa aqui, que lá ele é um papa, né? Do conhecimento, entendeu? E da mediunidade. Ele, além da cultura, né? Do conhecimento do kardecismo, ele é um líder lá dentro espiritual. Então, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, você também já bebeu água na macumba? Então, eu fui ao contrário, eu vim do kardecismo para a Umbanda, mas assim, eu não posso falar assim, não, eu não frequento, eu não gosto de títulos, não, né? Como a própria Ana colocou, somos todos filhos de Deus. É isso aí. Quem faz a separação somos nós, né? Nós todos pertencemos à mesma fonte, somos feitos da mesma matéria, enfim, e ficamos aqui nos dividindo, achando que um é melhor do que o outro. Cada um vai puxando a sardinha para o seu lado, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos fazer a terceira, então, né? Vamos ver o que eu vou falar. Tá. A terceira pergunta da noite, né? Uhum. Eu acho que nós já respondemos essa entre divórcio de pai e mãe de santo, como fica o terreiro. Acho que nós já respondemos em outro momento. Não, é que eu acho que eu também olhei essa aqui, eu fiquei na dúvida, mas eu acho que não foi, não. Na realidade, eles perguntaram quando. A outra pergunta era o que acontece se o pai ou mãe de santo morrer, quando morre e tal. Aqui, no caso, ele está falando existindo divórcio entre pai e mãe de santo. Mas é engraçado. Nem sempre pai e mãe de santo é casado, né? Tem alguns casos que são. Aí. Mas, às enfim. vezes acontece, mas. Ou casam depois também, né? Muita gente. Né? A Umbanda aproxima, né? Eu trabalhei num centro grande de 250 metros, onde lá as pessoas, criancinha, iam crescendo, daqui a pouco estava namorando, casando, tendo filhos, e assim ia ficando. A Umbanda traz... Porque você passa muito tempo mais, em alguns casos, dentro da casa de Umbanda, principalmente... O candomblé já nem tanto, né? Porque o candomblé não tem essa situação de giras como nós temos semanalmente, né? Todas essas coisas, né? E na Umbanda não, você tem um compromisso, né? Exemplo, 2 dias na semana, lá no nosso caso, quinta, sábado, mas não, no candomblé normalmente são em datas festivas, então às vezes demora 3 meses, 4 meses sem ter nenhum evento, salvo um centro muito grande que tem muitos filhos deitando, essas coisas todas. Mas o normal, eles só se reúnem mesmo em festas, né? Então, diferente da Umbanda. Da Umbanda, você fica muito lá vivendo essa situação, né? Aqui, vamos ler aqui a número... Já lemos a 6? Não, né? Não. Então, vamos ler. O que a prática corrente da Umbanda poderá transformação do homem e a sociedade em que ele está inserido? Maria Clara, Parque das Dunas. A Maria Clara, Parque das Dunas, quarta-feira, eu lembro desse Parque das Dunas, mal, se eu não estiver errado, ela estava lá no programa do Denison e da Dirce, que eles me convidaram para falar sobre o trabalho nosso de quinta-feira, e eu acho que ela estava lá. E até Denison falou, ela assim, fica direto igual o Tuxo, nosso irmão e outros, né, que estão sempre com a gente. Sempre presente, né? Sempre presente. Então, vamos repetir a pergunta para que as pessoas possam acompanhar. O que a prática corrente da Umbanda poderá transformar, né? Transformar o homem e a sociedade em que ele está inserido? Olha, transformar o homem na sociedade que ele está inserido, eu diria, nós precisamos, antes de qualquer coisa, e se nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos falando de transformação, se nós conseguirmos nos transformarmos
para evoluir, para melhorar, seja na religião, seja na vida profissional, porque é em tudo. Porque na vida profissional nós teríamos os mesmos problemas que na religiosa, na transformação perante a nossa vida familiar, com o marido que chega tarde, que bebe, que fuma, que fala, que briga, que xinga, né? E às vezes os filhos. Então, isso, em qualquer situação, qualquer momento da nossa vida, nós precisamos dessa transformação, essa evolução. Então, se nós fizermos isso, ela servirá para tudo. Logicamente, está na Bíblia escrito que você não tem que baixar a cabeça para ninguém. Senão, Jesus não teria feito o que fez quando chegou lá no templo e quebrou tudo. Quebrou. Ele não pediu para tirar nada de lá. Ele quebrou tudo que tinha no centro, todas as barracas, que seria hoje os camelôs, né? Vendedores de dinheiro, trocador de dinheiro, vendedor de produtos, quebrou com tudo. Mas mesmo sendo um iluminado, sendo da envergadura o maior médio do planeta, ele quebrou tudo. Porque estava tudo errado. Então, é isso que nós temos que fazer. Em alguns outros casos, ele saiu e ficou 40 dias no deserto, caminhando por respostas dadas aos seus discípulos, né? Então, todos nós temos essas situações. Nós temos que buscar, sempre estar buscando. E como o Vladimir falou, se não resolver nessa encarnação, talvez daqui a 10 encarnações, 20 encarnações, mas sempre usando a balança. Se nós usarmos a balança de Xangô, da justiça, sempre coloque no peso. O que pesa mais nesse irmãozinho? O bem ou o mal? Então vamos falar menos do mal e vamos falar mais do bem. Isso que nós devemos fazer. Se cada um de nós tratarmos da nossa vida, será melhor. Então, a transformação é isso, é buscar a equalização, equalizar a nossa vida entre o bem e o mal. Porque se nós estamos aqui encarnados, é porque nós temos problemas, né? Todos nós. Todos nós. Não conheço ninguém que não tenha problema. Pode ser que tenha uns que maqueiam mais do que outros, sejam mais malabaristas. Mas todos nós estamos aqui para nos transformar, melhorar, subir um degrau. O importante é subir um degrau, né? Nós não viemos aqui para descer degrau. Ninguém desce degrau. Ninguém desce. Ele pode ficar parado no mesmo lugar e vai repetir. Vai evoluindo muito pouquinho, uns mais, outros menos. Mas todos nós evoluímos. Então, todos, como disse a Ana Oliveira, somos todos filhos de Deus. Ela repetiu, e graças a Deus é isso mesmo, né? Que nós estamos aqui para evoluir. E por isso a gente traz essa conversa nossa. Eu peço novamente desculpas sobre, como a gente fala muito, umbandas, e dá aquele pensamento que, não, é uma bagunça, cada um faz o que quer. Não. Os princípios religiosos são mantidos, né? Pelos nossos irmãos que vieram da África, pelos nossos irmãos das tribos, né? Tudo amor, né? Dentro da sua forma, né? Lá do índio, do selvagem, né? Cada um, mas é o amor. Quando a gente canta para a cabocla Jurema, para tantos caboclos, né? A gente não ia querer que eles fossem nenhum conhecedor de nenhuma literatura, mas eles têm a literatura do amor, a ciência das ervas, várias ciências que até hoje o homem não dominou. Então, nós temos que aprender com todos eles. Obrigado, meu irmão. Continua aí, por favor. Maria Clara, obrigado pela sua pergunta. Está dentro exatamente do tema. Agora vai ficar aí junto com a gente também, Maria. Não venha só hoje, não, hein? Você vai receber já carteirinha nossa. Vou mandar pelo correio para você.
Está dando o tempo que a gente está falando, a transformação. Então, é exatamente, complementando o que o pai Renato já falou, né? Vamos lembrar o seguinte, quando nós somos crianças, né, os pais estão sempre tentando nos educar, né? Então, quem sabe mais, em tese, claro, né, deveria ser assim, aquele que tem mais experiência da vida, né, aquele que quer preparar o seu filho para que ele seja um adulto digno, né, que tenha uma vida moral correta, enfim. Ele passa valores para esse filho, né? Quando o filho erra, ele está ali para tentar corrigir, colocar de castigo, para mostrar que aquilo que ele está fazendo é errado, e a melhor das coisas é dar o exemplo, né? Acho que quando os pais dão o exemplo, é muito mais fácil para o filho absorver, né? Assimilar e, de repente, carregar aquilo para a vida, do que aqueles pais que falam, mas quando tem que dar o exemplo, não fazem. A Umbanda e as religiões em geral, elas existem dessa forma, para agregar valores, trazer valores para o ser humano, para que o ser humano, porque se você pegar a essência de todas as religiões, é basicamente isso. Religião é religação. Religação com o quê? Com Deus. Mas por que a gente está desligado de Deus? Não, a gente nunca teve desligado de Deus. Aliás, Deus está presente em todos nós o tempo todo. É que nós não achamos que nós estamos separados de Deus, achamos que Deus está em um lugar e nós estamos em outro. Então, as religiões, elas trazem, até para a própria evolução do homem, valores. E a Umbanda, ela é assim também. Então, quando a pessoa vai num centro de Umbanda receber um tratamento ou uma consulta porque ela está passando por algum problema ou porque ela está precisando de algum auxílio, quem vai atender essa pessoa é normalmente um médium incorporado, não é? Com alguma entidade, um espírito sempre mais evoluído que nós, né? Para ser um guia espiritual, guia que é aquele que vai te ensinar o caminho, vai te guiar para o caminho. Se fosse um espírito menos evoluído, não ia te guiar para lugar nenhum, então ia te guiar por um buraco. Então, o guia, ele é sempre um espírito mais evoluído. Então, tanto o médium quanto a pessoa que está sendo atendida, os dois estão recebendo as informações. Porque nós, quando estamos incorporados trabalhando, nós estamos ouvindo o que a entidade está falando para as pessoas. E estamos assimilando. Muitas vezes ela está falando para a pessoa e está falando para a gente também. Nós temos que tirar as lições. E isso, a essência daquilo que é passado para a pessoa, é que vai fazer com que a pessoa repense. Muitas vezes a pessoa chega lá pedindo alguma coisa, né? Está passando por problemas, e às vezes está tendo problemas com a família, com a esposa, com o marido, ou com o vizinho, né? E está lá indignado porque está se achando injustiçado, e a entidade normalmente vai mostrar para ela que ela tem que rever os valores dela. Porque muitas vezes o erro não é da outra pessoa, o erro é dela, é erro de interpretação, é a forma como aquela pessoa estava se relacionando com a outra. Então, isso são valores. Quando a pessoa vai para lá e ouve e começa a aceitar ou pensar sobre aquilo, ela começa a fazer essa transformação. Então, quando você transforma o homem, você automaticamente vai começar a transformar a sociedade no que ele está inserido. Porque essa pessoa, quando se transforma, vamos supor que ela seja uma pessoa que não tinha, digamos assim, valores morais desenvolvidos. Então, se ela tivesse que passar alguém para trás, ela passava, né? Se ela tivesse que enganar alguém, ela enganaria. Se ela tivesse que, enfim, vou ficar citando aqui inúmeros, digamos assim, defeitos que as pessoas têm hoje em dia e que criam conflitos no meio onde ela existe, dentro da família dela, no primeiro local, e depois com os vizinhos, com os amigos. E quando aquela pessoa se transforma e começa a mudar de atitude, ela começa a influenciar outras pessoas positivamente. E imagina que se todas as pessoas começassem a se transformar, se todas fossem para a mesma escola, recebessem valores morais positivos, você teria uma sociedade muito melhor do que nós temos hoje em dia. Acontece que muitas vezes a gente vai para a escola, para a faculdade, fazer cursos, não é dado nenhum valor moral, só é dado conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual
muita gente tem e não utiliza corretamente, né? O fato da pessoa ser muito inteligente não significa que ela é uma pessoa evoluída espiritualmente, que ela é uma pessoa boa e que vai utilizar aquele conhecimento em favor da sociedade, em favor das pessoas que precisam. Não, vai usar em favor dela, vai enganar outras pessoas. Então, assim, conhecimento intelectual é uma coisa, conhecimento moral é outra. E as pessoas dão conhecimento moral. E a Umbanda também traz isso. Os espíritos tentam nos auxiliar a caminhar, a nos transformar, tá bom? Então, Maria Clara, quando você muda o ser humano, dando para ele valores morais, tentando fazer isso, você está mudando a sociedade aos poucos em que ele está inserido. Aquele marido que era agressivo, ou aquela mulher, né, que bebia muito, enfim, jogava muito e que batia nos filhos, que era agressivo, de repente, quando começa a se modificar, a família dele vai sentir isso imediatamente. Imagina, ele para de beber, começa a tratar melhor a esposa, ou vice-versa, os filhos, todos sentem, e a família se harmoniza. Então, essa é a transformação, é a primeira transformação. Tá bom? Então, é isso. Eu só queria complementar um pouco mais o que o Renato tinha colocado aí. Renato, eu vou responder a número 3, que a gente só tocou no assunto que você falou ali, porque aí a gente já começou a falar, né? Enfim, foi o Jeremias Barreto que nos enviou. Jeremias, muito obrigado por estar enviando essa pergunta para a gente, está participando conosco. O Jeremias já participa com a gente já há um tempinho. Também já tem carteirinha também. Já tem carteirinha. Ele é da Sé, no centro, São Paulo. Ele perguntou exatamente aquilo que a gente começou a falar e depois acabamos passando para outra pergunta. Existindo divórcio entre pai e mãe de santo, como ficam o terreiro, o trabalho e os médios? Olha, o Jeremias, isso é muito relativo. Da mesma forma que a gente falou quando um pai de santo ou mãe de santo falece, o que acontece com o terreiro? Depende, tem terreiro que continua. O pai e mãe de santo preparam os médios, os filhos, alguns preparam. Quando não prepara, às vezes se dispersa. Aquele que era o dirigente espiritual não preparou ninguém para substituir ele numa eventualidade. Ele morre, se não tiver ninguém ali que queira assumir, que tenha capacidade espiritual para assumir o cargo dele, ele é fechado. Mas quando existe um trabalho ali estruturado e o dirigente prepara os seus filhos, se ele desencarnar, o trabalho continuará, porque é assim que deve ser, né? E dá até a oportunidade desse dirigente espiritual, o pai de mãe de santo que desencarnou, foi para o mundo espiritual, daqui a um tempo está indo lá espiritualmente nesse terreiro para prestar serviço como espírito, até como um guia, quem sabe. Quando há um divórcio, aí é muito relativo, né? Eu já trabalhei em centros que os casais trabalhavam lá, né? Era dirigente, normalmente é dirigente mulher, a mãe de santo e o pai de santo que está ali do lado dela, né? Ele é marido dela, né? São casados, mas às vezes quem é a dirigente principal é sempre a mulher, pelo menos nos 2 casos era assim. Então, se separar, depende. Pode separar um dos dois ficar, assim, não, tá bom, então você segue seu caminho, eu vou ficar por aqui, vou trabalhar. Ou, se de repente for uma separação, mas de certa forma ela for consensual, se for uma separação que não seja traumática, de repente os dois continuam trabalhando, prestando serviço espiritual. Porque uma coisa não deveria ter nada a ver com a outra. Ou seja, aqui eu presto meu serviço espiritual, então aqui eu estou servindo aos meus guias, servindo à comunidade, às pessoas. Então, se eles têm equilíbrio, se eles têm consciência do trabalho deles, e não é uma relação traumática, ou a separação não foi muito traumática, é claro que toda separação nunca é algo muito tranquilo, né? Sempre tem as mágoas que ficam, né? Por algum motivo, aquele casal que já está há um tempo acaba se separando. Mas, enfim, quando existe essa possibilidade de ter uma harmonia, eles podem continuar lá fazendo o seu trabalho e cada um ter sua vida particular depois. Mas separou, o centro tem que fechar? Não necessariamente, né? O que eu acho que não deveria haver é sempre o conflito. Os dois vão separar e começam a brigar porque os dois querem ficar com o centro.
eu não quero que você fique aqui, mas eu quero ficar aqui trabalhando. E aí você cria uma desarmonia espiritual também, e que ao invés de ser um centro, né, em que vão ter ali, porque todo centro tem que ter uma corrente forte, ou seja, tem que ter médios bem preparados, que estejam cientes da sua missão, né, da sua responsabilidade com a espiritualidade, etc. e tal, ter uma postura correta. Agora, imagine se os dirigentes estão brigando entre eles. Já criou uma desarmonia. E se o dirigente cria a desarmonia principal, a corrente se quebra. E automaticamente, ao invés de servir, né, ou seja, uma espiritualidade superior, às vezes vai chegar espíritos que gostam dessa desarmonia, que vão se aproveitar dessa fraqueza dos dois e atuar ali nos dois, né, se passando por guias, e na realidade vão desestruturar todo o trabalho. Então, vai depender muito do centro e da forma como isso aconteceu, entendeu, Jeremias? Eu acho muito difícil, né, preservar assim, o casal desarmonizado, né? Eu acho difícil. Mas pode acontecer, como você falou, pode acontecer. Mas o normal é um sair, o outro fica, né? E às vezes até um sai, leva um grupo, né? E isso também, é verdade. Né? Eu já trabalhei num centro que não foi assim. A mãe de santo, o casal, né? A mãe de santo era bem mais velha que o pai de santo, e ela veio falecer, e aí, caramba, e agora como é que vai ficar o centro? E por sorte da casa, né? Pela continuidade da casa, ele casou com uma filha de santo e tudo resolvido, continuou lá, harmonizado a casa, tudo direitinho, né? Então, acontece também esses fins assim, né? Então, coisas... Menos mal, né? Menos mal, né? Mas se separou realmente, às vezes, né, fica um clima difícil, né? Porque tem que haver muita união, né? É como se fosse numa empresa, né? É a mesma coisa que acontece. 2 sócios, eles brigam, acabou. Cada um começa a puxar para um lado, achar defeito no outro, né? Aí aqueles espíritos ruins faz logo uma festa, né? Opa, é aqui que eu vou me deliciar, vou plantar o inferno aqui dentro. Então, eu diria também, na minha opinião, que pelo adiantado da hora, eu já estou dando a minha opinião, desculpe, Vlad. Mas eu acho que também é complexo. Eu acho que era melhor separar a casa. Um sai e um fica com todos, e ele vai abrir uma outra casa, ou ela vai abrir outra casa em outro lugar, né? Eu acho que seria o melhor. Ou então, se for 2, como diz, eu tenho um amigo, meu marido é uma amiga que fala assim, meu marido é um ser iluminado. Eu falei, puxa, eu gostaria que minha mulher pelo menos ter um fósforo aceso, mas ele é um ser iluminado. Então esse casal poderia separar plenamente, porque por ser um ser iluminado, né, diferente de nós aqui terrestres, né? Verdade, com certeza. Bom, gente, então estamos chegando aí ao final de mais um programa, agradecendo muito todos aqueles que participaram aqui ao vivo conosco, Fernando César, Soninha, e a Ana Oliveira, e todos aqueles que vão assistir, né, posteriormente, que quiserem enviar perguntas, estejam à vontade, para a gente é um prazer, vocês fazem o programa conosco dessa forma, né, e que até que quem quiser sugerir, como já aconteceu aqui, o tema de um programa para que a gente fale a respeito de algum assunto, também esteja à vontade, para a gente é um prazer enorme. Tá bom? Agradecendo muito a todos vocês. E eu gostaria de fechar, então, até porque uma das perguntas foi em relação à prece, Renato, eu abri aqui, busquei a prece de Cáritas. Ah, muito legal. Então, vou fechar com a prece de Cáritas aqui, né? Já em homenagem a uma das pessoas, deixa eu ver aqui, foi a Conceição de Maria. Conceição de Maria, em sua homenagem, a sua pergunta, eu vou fazer a prece de Cáritas. Maria e Conceição. Exatamente. Nossa, Conceição, Maria, né? Beleza. O nome dela já é uma coisa, um sinal de muita paz, né? Com certeza. Então, se Deus quiser, semana que vem estaremos todos reunidos aí novamente. Um beijo no coração de todos aí. E vamos fechar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação.
dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de vossa luz, uma centelha do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir o vosso santo e iluminado Espírito. Prece de Cáritas. Meus irmãos, muito axé, muita paz para todos essa semana. Que segunda-feira que vem possamos estar reunidos aqui para mais um programa. Um grande abraço ao Tavares, ao Renato e a todos que participaram conosco. Todos em paz. Uma boa noite. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.